Olá, estamos dando início a mais um tema do curso de Conhecimento de Si Mesmo. Tema número 8 do temário de fase A, evolução, involução e revolução. Então, esses ensinamentos são ensinamentos que vão nos levar a mudar algumas compreensões, alguns conceitos que são arraigados na nossa compreensão, como por exemplo a lei de Darwin. Assim então, como existe a lei de evolução, de que defende Darwin, existe também a lei de involução, que não é aceita, que não é citada, que não é ensinada nas escolas, nas universidades, enfim. Se ensina apenas a lei de evolução. Então, tudo na natureza é dual. Existe o positivo e o negativo. Existe o bem e o mal. Existe o branco e o preto, o gordo, o magro, o alto, o baixo, enfim, tudo o que existe, existem os dois polos. Existe o homem e a mulher. Existe, então, tudo é dual. E esta lei também é dual, a lei de evolução e involução. Então nós precisamos compreender estas coisas, e não é uma teoria, não é algo que se queira impor às pessoas que procuram saber da verdade. Essas informações são comprováveis. Nós temos neste curso, aprendemos fórmulas para comprovar e tirar as nossas conclusões e resolver o que vamos aceitar. Porque não basta crer ou não crer. São teorias, e isso não muda nada no nosso interior. Se nos dizem algo e nós cremos. E se nos dizem algo e nós não cremos. Porém, o fato de crer ou não crer não vai mudar nada. Não muda nada, continua da mesma forma. O nosso interior não muda nada. Então existe a lei de evolução, que é propagada, de que a humanidade e tudo evolui e um dia chegará à perfeição. Porém, isso não é verdade. Então nós podemos observar o mundo em que vivemos hoje, 2025. Se nós retroceder um pouco no tempo, não muito, a nossa até 10 anos, a pessoa que tenha
já uma idade que possa recordar 10 anos atrás, 5 anos atrás, a violência não era tanta, a corrupção não era tanta, a degeneração sexual também não era tão avançada. E tudo no mundo, no planeta, está se agravando. Tudo se agrava. As guerras, as discórdias, casais que se separam, brigas que acontecem. Os crimes são cada vez mais bárbaros, mais violentos, mais cruéis. Então isso demonstra que realmente o ser humano, nós, a humanidade, não está evoluindo. Não está evoluindo. Na verdade, estamos em decadência. A humanidade está em decadência. Então, a lei de evolução é mecânica. A lei de involução também é mecânica. Tudo evolui até um certo nível e depois desse nível começa a involução, começa a decadência. Então a humanidade já está em decadência há muito tempo. Talvez algum tempo atrás essa decadência era mais lenta, não era muito perceptível. Porém hoje em dia é fácil de perceber que realmente estamos em decadência. Então esta conferência vai nos ensinar algumas coisas, vai nos dar uma visão mais clara de como acontece esse processo de evolução e involução. E a revolução nos ensina a revolução. Só é possível então chegar ao desenvolvimento do ser humano, nós só poderemos evoluir realmente através da revolução, que nós vamos explicar aqui como se faz. E durante o curso o que nós muito aprendemos são as técnicas para realmente evoluir e não estar sujeito a essas duas leis mecânicas, ser escravos dessas duas leis. Então, o mundo, a existência, tudo o que há tem um objetivo. Desde os minerais, os vegetais, os mais simples vegetais, uma grama, um capim, qualquer coisa, qualquer vegetal, mais ou menos complicado, tem um objetivo e estão em algum nível da evolução ou involução. Tudo caminha para um objetivo. O objetivo é evoluir, porém chega a um ponto que é preciso fazer a revolução. Então os minerais evoluem e vão migrando de reino em reino. Os minerais passam ao reino vegetal, ao reino animal e mais tarde passam ao reino humano. E isso é mecânico. Então, toda a criação
é lançada do sagrado Sol Absoluto. Toda chispa é lançada do sagrado Sol Absoluto e vem povoar os reinos da natureza, todos os reinos, 4 reinos. Então, existe na evolução os 4 reinos e existe na involução também os 4 reinos. Então, quando a chispa vem ao planeta, quando é lançada ao planeta, essa chispa vem com o objetivo: fazer a autorrealização íntima do ser. E quando chega então ao reino humano, essa chispa tem direito a 3.000 almas. E essas 3.000 almas são vividas em ciclos de 108 existências. Então são 3.000 ciclos de 108 existências. E uma alma para cada ciclo. Cada ciclo de 108 existências se tem uma alma. Então, isto parece complexo, porém, se nós acompanharmos e refletirmos um pouco, nós vamos compreender. Então, as chispas são lançadas e não são pressionadas para fazer este trabalho, para fazer a revolução. E ao ser lançada, essa chispa tem três alternativas, são 3 possibilidades. Essa chispa pode renunciar à vinda ao planeta e permanecer no seu local de origem, que é o sagrado Solo Absoluto. Ela pode renunciar a essa roda do samsara. Ela pode, a segunda opção, ela pode aceitar e vir e tentar lutar para a autorrealização e não conseguir nada, fracassar. Ou nem se preocupar, nem não ter inquietudes espirituais. E a terceira opção é que essa chispa trabalhe e chegue à autorrealização íntima do ser. Então, essa chispa, ela vem em um dos 7 raios da criação. Os 7 raios são, por exemplo, o raio do amor, da justiça, da medicina. São essas especialidades. E cada um dos seres, cada um das chispas, cada uma dessas chispas é especialista em algo. E ela fazendo essa revolução, fazendo esse trabalho, ela vai então trabalhar nesse raio, na sua especialidade. E então, quando chega essa chispa no reino humano, ela tem direito a 324.000 existências como ser humano. Então, quando a chispa chega, quando ela é lançada, ela vai povoar os 4 reinos. E ela vai iniciar pelo reino mineral evolutivo. Não vai iniciar pelo involutivo. Ela vai iniciar pelo reino mineral evolutivo. Então, a roda do samsara é esse ciclo. A evolução é coordenada
administrada por Anubis, que é o hierarca da lei superior. E a involução é administrada, é coordenada por Tifon, que é o hierarca da lei da involução. Então são os dois polos, como vínhamos dizendo. Então existe a evolução e a involução. Então, isso acontece de uma forma muito organizada, muito ordenada. É tudo coordenado, tudo milimetricamente, tudo com muitos detalhes, tudo cuidado, tudo muito bem organizado. Então, a roda do Sansara é mais ou menos este desenho que nós fizemos aqui. Então, existem os 4 reinos na involução e existem os 4 reinos na evolução. Então, o reino mineral é onde a chispa inicia o trabalho. Então, essa chispa ela tem 3% de consciência livre, são os 3% originais. E ela vem com o objetivo de adquirir a consciência plena, a consciência objetiva, completa. E precisa passar por esses reinos para aprender. Em cada reino, essa chispa vai aprender algo relativo ao reino. Então, quando ela chega no planeta, é conectada a um mineral, a uma pedra, um grão de areia, um metal, e tem o nome de gnomo ou pigmeu. Então, nesse reino, ela precisa aprender muitas coisas. E a única obrigação que essa chispa tem é de frequentar ao colégio onde ela vai aprender, onde os gurus, os devas, vão ensiná-la o relativo ao reino. Então, quando ela chega, ela não tem defeitos psicológicos. Nenhuma chispa chega ao planeta com defeitos. Ela é inocente, completamente inocente. E quando é conectada a esse elemental, a esse mineral, essa chispa começa então a formar os defeitos, começa a criar os defeitos. Então, o primeiro defeito que a chispa vai formar é o defeito da desobediência. Ela já resiste a frequentar ao colégio onde os gurus devem lhe ensinar muitas coisas. Então, ela vai formando já esse defeito da rebeldia, da desobediência. E com isso, esses 3% vão se tornando negros, vai formando defeitos. Os defeitos já começam a dominar essa chispa, essa essência. Então, ela deve aprender nesse reino o correspondente ao reino. Vai aprender muitas coisas. E são mais simples. O que ela vai aprender é mais simples. Porém, quando ela aprendeu tudo já desse reino, no reino mineral, Anubis
que é o hierarca da lei, da evolução, transfere ela ao reino vegetal. Então, no reino vegetal, ela vai aprender o referente ao reino vegetal. Então, nesse reino, quando ela ingressa nesse reino, ela é conectada a uma planta, um vegetal mais simples. E com o passar dos tempos, ela vai sendo reincorporada em vegetais cada vez mais complicados, cada vez mais refinados. Então, quando ela chega aí, essa chispa já recebe então o segundo cérebro. Aqui no reino mineral, ela tem apenas um cérebro, que é o cérebro emocional. E já quando chega no reino mineral, ela já recebe o segundo cérebro, o cérebro emocional, e começa a desenvolver os instintos. O instinto de sobrevivência, por exemplo. Uma planta sempre procura o sol. Elas precisam crescer para captar a luz do sol. Então, se vê árvores numa floresta que são mais altas, que elas estão lutando pela sua sobrevivência. Precisam crescer, precisam procurar o sol. Existem árvores que crescem inclinadas para saírem da sombra, por exemplo. Uma árvore que está próximo de outra, num quintal, no nosso quintal mesmo, perto de um muro talvez, ela cresce e se inclina onde ela possa pegar mais sol. Isso nós podemos observar, podemos ter já observado. Então é porque ela tem esse instinto, o instinto de sobrevivência, que ela já tem o segundo cérebro, tem o cérebro emocional e tem já esses instintos, já tem o instinto, já tem o centro motor, já tem o motor instintivo sexual. Então ela precisa aprender, e ela é chamada aí, essa chispa, ela é um elemental da natureza, um elemental vegetal. E também existem vegetais que curam, e existem vegetais que até são venenos, que podem até matar. Então, isso quer dizer então que um elemental que cura está na evolução, e um elemental que pode matar, ele pode estar na involução. Então, esse vegetal, essa chispa, precisa aprender tudo referente a esse reino, ao reino vegetal. Precisa se esforçar para extrair da terra o seu alimento, os minerais para alimentar. Então, ela precisa fazer algum esforço. Não pode ficar à toa, não pode ficar à mercê. Ela precisa fazer um esforço. Então, ela desenvolve, com esse esforço, ela já desenvolve mais defeitos psicológicos. Então, ela precisa se defender das ervas dos parasitas. Ela precisa alguma defesa, precisa desenvolver alguma forma de defesa para defender-se dos parasitas e de tantas coisas. Então,
ela tem o cérebro motor instintivo sexual. Ela tem emoções, ela pode sentir dor, medo. Foram feitos testes com plantas e foi conectado a alguns aparelhos sensíveis, e quando alguém ia cortar essa planta, esse aparelho, esse sensor, dava sinais de que a planta estava nervosa, estava preocupada, porque ela sabia que ia ser cortada. Então, ela já tem o instinto de sobrevivência. E isso demora muito tempo, demora milhares de anos, não é num piscar de olhos. Isso demora muito tempo. Então, quando o hierarca da lei, Anubis, percebe que essa planta, que esse elemental, que essa chispa, já aprendeu tudo o necessário desse reino, ele translada então ao reino seguinte, que é o reino animal. Então, nesse reino, ela continua com os dois cérebros, continua com o cérebro, aí então ela tem o cérebro motor, tem o cérebro emocional, ela já pode se movimentar, é um animal. Aqui no reino vegetal ela não se movimenta, não pode se mudar, apenas o elemental tem essa liberdade de sair do seu corpo físico e andar por todos os lugares, pelo Éden. Já o animal pode se movimentar, não fica parado, ele já tem a liberdade de se movimentar, tem o centro motor já desenvolvido. E também precisa aprender muitas coisas, precisa se defender dos predadores, precisa lutar pelo seu alimento, precisa caçar, precisa procurar, se é um animal carnívoro, ele precisa caçar, se ele é herbívoro, ele precisa procurar o seu alimento, as ervas, enfim. Então, ele tem os dois cérebros, ele tem o cérebro emocional e o cérebro motor instintivo sexual. E ele vai aprender muitas coisas. E nesse processo de aprendizado, essa chispa vai criando defeitos, vai precisando se defender, ela precisa, então, criar conflitos, atritos. Os animais estão na cadeia alimentar, um se alimenta do outro. Então, esse reino e todos os reinos estão conectados. Então, o animal, se diz que o maior come o menor. É mais ou menos assim. Um animal que é carnívoro precisa caçar. Ele vai caçar o animal mais fraco. E esse mais fraco vai caçar o outro mais fraco ainda. Então, é a cadeia. Estão na cadeia alimentar. Estão servindo no seu reino, estão aprendendo tudo referente a esse reino. E nesse fato, devido a isso, eles criam defeitos. Vai criando defeitos para lutar pela sobrevivência. Então se torna violento, rebelde, vingativo, agressivo, e vai desenvolvendo esses defeitos já nesses reinos. Então, quando ele desenvolveu todo já o necessário
no reino animal, ele é trasladado ao reino humano. Aí então vai nascer como ser humano. E vai nascer num lugar distante, num lugar retirado da civilização, como se diz, no interior, numa tribo, distante da civilização. Ele começa as suas primeiras existências, não começa em uma cidade, não começa na violência, não começa na correria da cidade. Ele inicia lá numa tribo, numa floresta, muito distante, onde há tranquilidade. Eles apenas trabalham para sobreviver, para comer, é simples. E com o passar das existências, a pessoa vem vindo já para perto de uma vila. Aí logo ela vai morar numa vila, numa cidade, e após numa cidade maior. E então, quando chega já a uma certa altura, essa chispa já está morando em uma metrópole, em uma cidade grande, onde a correria é muito maior. A luta pela sobrevivência é cada vez mais a luta é cada vez mais forte. É uma luta mais e mais difícil. Já tem horários para cumprir, locais, pode isso, não pode aquilo, precisa se vestir melhor, já precisa de equipamentos eletrônicos, já precisa de celulares, computadores. Então a vida vai se complicando quando a pessoa vai chegando já às existências mais adiantadas no número. Então, se nasce como o reino humano e se recebe o terceiro cérebro, que é o cérebro intelectual. Então, aí se tem os 3 cérebros. Nós, seres humanos, ou humanoides, somos tricerebrados. Temos o cérebro intelectual, que nos permite pensar, refletir. Temos o cérebro emocional, que nos permite sentir emoções. E o terceiro cérebro, que é o motor instintivo sexual. Então, somos um animal tricerebrado. E 54 existências são vividas de forma evolutiva, mecanicamente. Se evolui mecanicamente, de acordo com o que vai se formando defeitos. A pessoa vai formando defeitos e vai querendo mais e mais. E aí já quer ir para uma cidade, quer ir para uma vila, para uma cidade maior. E quando chega então a 54ª existência, começa o processo involutivo já. Então, a maioria de nós estamos no processo involutivo, ou quase todos da humanidade estamos no processo involutivo e adiantado, um processo adiantado já de involução. Então é por esta causa que a violência aumentou, a cobiça, a corrupção, todos os defeitos vão sendo criados e robustecidos durante a existência. Então, nós criamos os 7 pecados capitais. Começamos com um defeito. Quando ingressamos no reino humano, não temos
muitos defeitos. Porém, já temos a raiz dos 7 pecados capitais e vamos desenvolver esses 7 pecados capitais. Vamos dar mais forma, mais robustez a eles. E então se vive 54 existências de forma evolutiva, mecânica, e se ingressa já na 55ª, já em decadência. O ser humano já em decadência. E vai viver 54 existências em decadência. E no reino humano, nós temos a possibilidade de fazer a revolução, que é deixar de nos liberar, então, deixar de viver de forma mecânica, evolutiva e involutiva. Então, o ser humano, dos 4 reinos, é o único reino que tem a possibilidade de fazer a revolução. Então, esse é o objetivo da existência. Aqui se aprende, se sofre, se desenvolve os efeitos psicológicos para quando chegar ao reino humano ter o material para tirar essa sabedoria, despertar essa consciência. Então, no reino humano é possível fazer a revolução, que é a verdadeira evolução. Se liberar, se diz liberar-se, se diz liberação. Liberar-se, então, das leis de evolução e involução. E evoluir. Então, quando se chega no reino humano, nos dá um tempo. Esse tempo são 300 mil anos esotéricos. Então, esses anos não são anos, são 3.000 anos esotéricos. Então, quando chega no reino humano, a primeira, então, nos dão 108 existências para o primeiro ciclo. E nessas 108 existências, nós podemos fazer a revolução. E se não se faz a revolução, se ingressa novamente na involução, mecanicamente. Se evoluiu mecanicamente e se vai involuir mecanicamente. Porém, temos a possibilidade de fazer a revolução. Então, se não se faz a revolução, vai entrar nos reinos involutivos. Como o reino humano como o humano já vai evoluindo e essa alma perde esse cérebro e vai perder então o cérebro intelectual e vai ser conectada a um animal bicerebrado, vai ter apenas o cérebro emocional e o motor instintivo sexual. Então vai viver como um animal involutivo. Então existem animais evolutivos e existem animais involutivos. Então, quando se não aproveita as existências como humano para fazer a revolução, se entra então no reino animal, involutivo. E nisso, essa essência, essa chispa, já vai viver nas infradimensões do planeta, que são as dimensões nos mundos já
nas dimensões inferiores, são as infradimensões. Essa chispa vai viver nas infradimensões. O corpo físico está no mundo físico, porém a chispa já está nos mundos infernos. Então, com isso, ela vai desintegrando esses defeitos, que poderia ter desintegrado na revolução, no reino humano, com a revolução. Se não fez, vai sendo desintegrado com sofrimento, com dor e sofrimento no reino, nos reinos evolutivos, no animal, no vegetal e no mineral. Então vai perdendo perde os cérebros. Já quando ingressa no reino animal, já perde o cérebro intelectual, perde a capacidade de pensar, de refletir. E após passa ao reino vegetal e evolutivo. E após, depois de muitos milhares de anos, chega ao reino mineral e evolutivo. E é onde vai se desintegrar, onde vai ser desintegrado com dor e sofrimento tudo isso que formou nesse reino evolutivo e não desintegrou, não eliminou no reino humano. Não fez o trabalho, vai então vai ser feito com dor e sofrimento nas infradimensões. São os infernos. Então, os infernos não são algo assim fictício. Se diz infernos no plural porque são círculos, são níveis. Então, cada um é um nível mais e mais pesado. Então, isso vamos ver em conferências posteriores. Essas infradimensões. Então, o corpo físico está no mundo físico e a chispa já vai viver nas infradimensões, nas dimensões inferiores. Então, quando chega no reino mineral, vai desintegrar o que ainda tem de defeito psicológico, vai ser eliminado. A natureza vai eliminar. Então aqui se é examinado. Anubis examina essa chispa com muita profundidade, com muita clareza, para ver se não tem mais nada, se está pura, sem defeitos. E então vai conectar no reino mineral evolutivo. Vai sair do reino mineral evolutivo, desintegrou tudo nessa evolução e vai ingressar novamente, começar pelo mineral, vai passar ao vegetal, ao animal e ao reino humano novamente. Então, cada chispa dá 3.000 voltas, passa 3.000 vezes pelo reino mineral. Se não fizer o trabalho, vai passar 3.000 vezes. Então são 3.000 almas. Então essa alma se perde na involução. Essa alma é perdida. Então existe um dito sábio que diz: de que vale ganhar o mundo e perder a alma? Então, nós podemos ser muito desenvolvidos como seres humanos, pode ser uma pessoa rica, porém, termina as 108 existências, ela ingressa na involução e vai perder essa alma. Ganhou o mundo, mas perde a alma. Então, esse ciclo acontece 3.000 vezes. E essa chispa então retorna ao absoluto, retorna à sua origem, apenas com
os 3% que chegou, com os mesmos 3% que chegou ao planeta. Quando da primeira vez foi conectado 3%, ela vai então retornar. Quando chegar nas 324 mil existências, daqui ela vai ser examinada e já não tem mais direito à evolução. Vai ser devolvida à sua origem com os mesmos 3% de consciência que tinha, que saiu e chegou aqui, porque não fez a revolução. Então, para a revolução, para se liberar dessas leis de evolução e involução, só é possível com a revolução. Então, nós aqui aprendemos e compartilhamos as formas para chegar a essa revolução. Então, para fazer a revolução, existem os ensinamentos. Então, os 3 fatores para a revolução da consciência. São frentes, podemos dizer, que todos precisamos trabalhar para fazer a revolução da consciência. Então, o primeiro fator é o nascimento. Como seres humanos, nós podemos fazer esse trabalho, podemos nos revolucionar. Então, quando se entra em contato com esses ensinamentos, vai receber esses ensinamentos, os 3 fatores para a revolução da consciência, que é o nascimento, a morte psicológica, que é eliminar os defeitos aqui e agora, enquanto temos os 3 cérebros, enquanto somos humanos ou humanoides. Aqui há a possibilidade de trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência, com o nascimento, com a morte psicológica, que é eliminar os defeitos psicológicos, e o terceiro fator é ensinar outras pessoas, convidar e ensinar outras pessoas que também tenham a oportunidade, que disponham dessa oportunidade de também fazer o trabalho de revolução da consciência enquanto seres humanos. Então, a lei, o Criador, não nos pressiona, ele não pressiona nem uma chispa. E nós, como seres humanos, também não somos pressionados pelo Criador. Nós somos pressionados a fazer esse trabalho. Então, nós que estamos entregando o ensinamento, também não devemos pressionar ninguém, não devemos cobrar, não devemos ficar, como se diz, importunando a pessoa, cobrando da pessoa, você vai ou você não vai. Nós devemos respeitar o livre-arbítrio. Se a pessoa vem até nós, através dos convites que são feitos, nós temos a obrigação de entregar o ensinamento completo, puro, completo. Não basta entregar uma parte. Não basta apenas ensinar praticar a magia sexual, por exemplo. Não basta ensinar um fator, nem 2. Nós precisamos ensinar os 3 fatores para as pessoas que queiram, para as pessoas que tenham inquietudes, que encontrem o ensinamento e queiram. Então, este ensinamento é entregue de forma completamente gratuita. Os nossos canais nas redes sociais não são monetizados. Nós não recebemos nada
absolutamente nada por fazer esse trabalho. Nós também temos atividades presenciais, conferências presenciais em algumas cidades no Brasil, em algumas cidades, porém nas redes sociais está bastante divulgado. E inclusive alguns companheiros de outros países estão fazendo esse trabalho em outros idiomas, em muitos idiomas. Agora com a tecnologia, com as famosas IA, se pode fazer um trabalho e esse trabalho pode chegar a pessoas de muitos idiomas, de idiomas diversos. Então, nós devemos entregar o ensinamento e respeitar o livre-arbítrio de todos, assim como a lei, assim como o Criador nos respeita, o nosso livre-arbítrio não nos pressiona, nós também não devemos pressionar. Porque se a pessoa não está preparada para receber esse ensinamento, ela não vai se interessar. Ou talvez essa chispa já passou do ponto, porque existem chispas que ainda não estão preparadas e existem chispas, pessoas que já passaram do ponto, já se tornaram o ego, já formaram, robusteceram muito o ego, que já é mais difícil renunciar a esse ego. Já não existem pessoas que já não têm inquietudes espirituais, estão completamente identificadas com as coisas do mundo físico, com o dinheiro, com o prazer, com as coisas da personalidade, que já não se interessam mais pelos ensinamentos. Então, existem pessoas que já passaram do ponto. Assim, nós vemos dessa forma. Existem pessoas que ainda não estão no ponto e existem pessoas que já passaram do ponto. Então, aquela pessoa que está no ponto, ela vai aceitar o ensinamento, vai procurar, vai ter inquietudes espirituais e vai encontrar o ensinamento. Então, é essa pessoa que nós devemos ensinar, se ela quer. E se ela não quer, nós devemos deixá-la. Por exemplo, nós recebemos muitas mensagens pelo WhatsApp e nós explicamos, damos algumas dicas, sugerimos uma introdução e passamos alguns documentos que temos, uns PDFs, e explicamos o básico. E se a pessoa não reage mais na conversa no WhatsApp, nós simplesmente excluímos a conversa e não ficamos cobrando da pessoa, não ficamos replicando, não ficamos perguntando nada para a pessoa se ela quer ou não quer. Se ela quer, ela vai então continuar, vai se interessar e vai nos pedir mais informações. E se não, nós simplesmente excluímos a conversa e respeitamos o livre-arbítrio, porque o nosso trabalho é entregar o ensinamento e não obrigar as pessoas para que aceitem o ensinamento. Porque a pessoa, se não estiver no ponto, não adianta nada. Então, esse ensinamento é um ensinamento real que nos leva a descobrir a razão da nossa existência e nos entrega
as técnicas, as práticas necessárias para chegar a esse objetivo, para trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência, com a morte, com o nascimento e o sacrifício. Nos ensina tudo. E, porém, nós precisamos cada um fazer esse esforço. O esforço é de cada um. Ninguém vai nos dar essa salvação, como existem escolas, religiões que prometem a salvação. Ninguém dá a salvação a ninguém. A salvação se conquista, se consegue com esforço e muito trabalho. Então, este curso está aí para isso. E o nosso contato, nós vamos deixar, sempre deixamos aqui. Na descrição do vídeo tem um link que direciona a um grupo no WhatsApp. Então, esse WhatsApp é este. Então, o nosso WhatsApp é mais 55 é o Brasil, 62 a região, 91929355. 55 62 91929355. E todos bem-vindos e muito obrigado.